critério de vocês, gente, da forma que vocês julgarem melhor. Juliana? Juliana, então. Juliana. Então, nós vamos primeiro ouvir a Juliana Gonçalves Coelho e depois a Milena, então. Isso. Se você pudesse apresentar, Juliana, porque é uma inscrição, né? Eu quero dizer com isso que não tem já os créditos da descrição. Sei. Sou Juliana, eu sou de Governador Valadares, eu sou formada em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás. Hoje eu estou com 33 anos e eu fui vítima de um delegado da Polícia Civil, que, no momento que eu me dei conta, eu não fui vítima apenas dele, mas de toda a corporação. Eu já denunciei 15 delegados da Polícia Civil da minha cidade, e depois, esperando aí resultados do Ministério Público, eu também sofri mais dificuldades de acesso à justiça através do Ministério Público. Então, é muito difícil eu falar assim, olhando nos olhos e tudo. Eu escrevi, eu vou ler também rapidamente, é bom que faz um bom uso do tempo aqui, né? Primeiramente, eu estava ouvindo a fala de cada um, e a deputada Sheila, ela disse que, no tempo que ela trabalhava, no trabalho dela, ela nunca sofreu e nunca presenciou situação de assédio no momento do trabalho dela. Isso me fez pensar se está claro para os policiais civis o que é o assédio. Igual a vítima de violência contra a mulher, ela não sabe o que está acontecendo com ela, e é uma violência invisível. Então, essa conscientização sobre o que é o assédio é importante justamente para eliminar o crime, para o policial não sofrer e não cometer. Como eu vi um meme já na internet, né? Se você não sofreu assédio na polícia, cuidado, você pode ser o assediador. Então, a importância desse debate hoje sobre esse tema. Eu queria também, só antes de contar a minha história rapidamente, eu fui perguntada aqui por alguém, né, sobre essa coroa de espinho. E eu pensei, né, porque eu sou cristã, e Jesus, ele sofreu, foi o pior tipo de condenação da época, que foi morte de cruz, foi uma crucificação. Eu penso que hoje o pior tipo de morte é aquela que você morre, mas você continua respirando. E eu penso que assim se sente hoje as pessoas que estão aqui presentes denunciando. Cada vítima aqui se sente como se estivesse vivendo com uma coroa de espinho na cabeça. Então, por isso que eu vim assim, caracterizada dessa forma. Então, eu vou ler rapidamente a minha história aqui. Eu gostaria de dizer que, desde 15 de setembro de 2023, quando estive no Ministério Público de Governador Valadares para fazer denúncias contra um delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, eu venho sendo violada dos meus direitos. Na esperança de obter justiça, encontrei mais obstáculos. Inclusive, eu fiz esse texto pensando que alguém do Ministério Público, o Jarbas, Dr. Jarbas Soares Júnior, estaria presente aqui nessa audiência, que ele não está, mas quando eu fiz, eu pensei que ele ia estar. Na esperança, então, de obter justiça, encontrei mais obstáculos, tendo o Ministério Público de Governador Valadares agido com parcialidade, má vontade, prevaricação, violência psicológica chamada gaslight, indisponibilidade, perpetuação da violência já cometida pela Polícia Civil, tendo eu já denunciado por volta de 15 policiais civis, perpetuação da discriminação, de estereótipos, vazamento de informação, revitimização, oferecendo à vítima de violência contra a mulher um ambiente hostil e inseguro, falta de devidas diligências na prevenção, orientação, punição, coleta de provas, julgamento, provisão de remédios e informações jurídicas, falta de credibilidade à minha voz, meus argumentos e depoimentos, minimizando-os, inferiorizando-os e me silenciando, ausência de proporcionalidade e de perspectiva de gênero, tendo em vista a denunciante, eu, ser mulher, sem advogado, e o denunciado ser um homem, delegado corregedor da Polícia Civil de Minas Gerais, tendo eu já o denunciado por estupro, violência psicológica, moral, sexual, física, indiretamente tendo eu apanhado no presídio, quando eu fui presa ilegalmente por 2 dias a pedido dele, e ainda mais perseguição, calúnia, abuso de autoridade, tráfico de influência, fraude sexual, pornografia de vingança, ameaças. E o mesmo segue ativo no portal da transparência, nem sequer foi afastado.
E eu continuo com a minha liberdade restringida devido à prisão, tendo que pedir permissão para o juiz para me ausentar da minha residência, tendo meu celular periciado por todo mundo, Ministério Público, Polícia Civil de Valadares, talvez Belo Horizonte, porque eu não sei nem onde o meu celular está, e já vai fazer 1 ano que tomaram ele, tendo minha medida protetiva de urgência negada e constando nos autos do meu pedido de medida protetiva todos os inquéritos que o delegado já fez contra mim, ainda que no artigo 40 da Lei Maria da Penha 14.550 de 2023 diga que o pedido independe da causa ou da motivação dos atos de violência ou da condição do ofensor e da ofendida, tendo a promotora anexado nos autos que, de acordo com ela, não via necessidade de medida protetiva de urgência. E o juiz, também já denunciado no CNJ por excesso de prazo, ter acolhido o parecer dela. Eu pergunto se eu preciso morrer para conseguir uma medida protetiva. E depois que eu morrer, eu pergunto se o Ministério Público vai negociar, vai avaliar a minha morte por R$2.000, como fizeram com a Rafaela Drummond. Em abril de 2023, a Polícia Civil invadiu a minha casa sem ordem de juiz, apreendeu meu celular sob constrangimento ilegal, pegou a minha senha, me levaram para a delegacia, onde eu fiquei algemada no banco do corredor por mais de 5 horas. E após levada para o presídio, sem comer, beber água, e fui solta 2 dias após, sem audiência de custódia. E após soltura, a Polícia Civil foi, no dia seguinte, em minha casa, intimar eu e minha mãe para ir depor sobre inquéritos de 2022 que esse delegado fazia contra mim, eu nem sabia que existia. Foram 4 vezes, por 2 dias seguidos, até eu ter que ter contratado um advogado, porque eu estava extremamente debilitada e arruinada, tendo em vista que eu faço tratamento psiquiátrico desde 2013, quando, por causa dos diversos abusos dele e outros delegados, eu tentei suicídio por 3 vezes, tendo já sido diagnosticada e devidamente tratada pelo Sersan de Minas Gerais. Foi quando eu e minha mãe tentamos denunciar na Polícia Civil e houve prevaricação, não sabendo que podíamos ainda recorrer ao Ministério Público, como hoje eu faço, mas novamente encontro barreiras. A Polícia Civil de Minas Gerais me buscou, em Valadares, me buscou num hotel com a sua viatura, me encontrando com os braços e as pernas cortadas, sangrando, dopada com remédios, alcoolizada, e eu tenho as cicatrizes até hoje, me levou para o hospital regional e esse boletim de ocorrência está desaparecido. Como uma organização criminosa, a Polícia Civil de Valadares me colocou como agressora e o delegado como vítima, e isso com conhecimento do Ministério Público de Minas Gerais. Um dia antes da minha mãe ir na delegacia depor, um amigo do delegado me procurou para me falar que, se eu não comparecesse a nenhuma intimação, ele, o delegado, retiraria toda a acusação que já fez contra mim. Hoje eu tenho plena convicção que, se eu aceitasse essa proposta, ele não retiraria acusação nenhuma, e eu nem sei se ele tem autoridade para isso, mas, pelo contrário, observando as condutas do mesmo e as histórias das minhas companheiras de guerra nessa luta, certamente ele acrescentaria mais calúnias contra mim, dizendo e tentando provar como eu sou uma mulher que não cumpro ordens e não respeita a justiça, conforme boletim calunioso, onde ele tentou me colocar como desequilibrada emocionalmente e potencialmente perigosa, porque adentrei delegacia sem cautela, sem respeito aos servidores, fazendo ameaças contra policiais civis. Um momento em que eu estava gravando todas as vezes que eu compareci na delegacia, para procurar filmagens do dia que eu fui presa. E eu provei como eu fui discreta, respeitosa, recatada e desconstruindo tudo que ele falou, provando a calúnia. Então, eu queria perguntar ao doutor Jarbas Soares, ao Ministério Público, se a recomendação feita dia 22 de março de 2023 pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CN02, está sendo cumprida. Percebam que a má administração pode ser muito mais perigosa que uma guerra. A negligência das autoridades diante de denúncias graves contra servidores públicos responsáveis pela segurança e ordem pública é um dos fatores que agravam a violência, conforme o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A lei deve ser cumprida para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. E acrescento, a lei tem que ser para todos, ou restará aos vulneráveis e oprimidos, além da revolta, a desesperança, o adoecimento e enlouquecimento.
Eu estou nessa audiência pública hoje porque eu estou sendo violentada institucionalmente pela Polícia Civil de Minas Gerais e pelo Ministério Público de Minas Gerais. E eu estou pedindo socorro por mim e por todas as mulheres. Juliana, obrigada. Nós vamos tentar encaminhar. A partir do seu relato, quando a defensora